eu sou o engenheiro, boa noite a todos, eu sou o engenheiro Fernando Lima, eu sou chefe da divisão de exercício profissional e tenho o prazer de receber vocês aqui para uma palestra, que é a nossa segunda palestra do dia hoje. Nós demos a primeira de certificação e agora estamos fazendo a palestra sobre gerenciamento eletrônico de documentos, que vai ser ministrada aqui pelo engenheiro Otto Machado, da Profits. Estou também aqui com a presença do chefe da DTE de formação do engenheiro, o José Bran, e que eu vou passar para ele dar uma palavrinha antes de passar a palavra para o engenheiro Otto Machado para ele ministrar sua palestra. Sejam bem-vindos, eu estou passando agora a palavra aqui para o José Bran. Não, apenas agradecer aqui a presença, do pessoal da Profits. É sempre importante, realizar esse tipo de palestra, de atividade, onde empresas vêm participar e apresentar ideias, e soluções dentro aqui do Clube de Engenharia. Então, basicamente, vou passar aqui a palavra ao engenheiro Otto. Então, boa palestra, que tem um gerenciamento eletrônico de documentos, benefícios e funcionalidades. Alô? Bom, boa noite. Então, meu nome é Otto. Eu vou realizar hoje para vocês aqui uma apresentação sobre gerenciamento eletrônico de documentos, benefícios e funcionalidades. Meu propósito é que a palestra seja bem dinâmica, em prática, e durante a apresentação fiquem à vontade para questionar caso surjam dúvidas, tá? Prefiro que a gente vá interagindo durante a apresentação e no final a gente vai fazer uma demonstração de um gerenciador, de um software de gerenciamento eletrônico de documentos focado para engenharia. O gerenciador eletrônico de documentos, ele é um software que traz muitos benefícios para as empresas, tá? Durante o decorrer dessa apresentação, vai ficar claro esses tipos de benefícios que um software desse pode trazer, principalmente para empresas de engenharia. Aqui a gente tem alguns exemplos, maior agilidade na busca de documentos, redução de falhas operacionais no manuseio da documentação de engenharia, tá? E outros mais que a gente vai falar ao longo da apresentação. Bom, essa é a agenda. Então a gente vai falar do gerenciamento eletrônico de documentos de uma forma mais geral. Depois a gente vai falar do gerenciamento eletrônico de documentos com foco em engenharia, no universo da engenharia. Depois do nosso tópico, eu vou pegar um estudo de caso que a gente fez numa empresa de engenharia, que a gente conseguiu. Foi um estudo interessante, que a gente conseguiu quantificar o quanto que esse gerenciador trouxe de benefício para essa empresa. E no final, a gente vai fazer uma demonstração prática de um gerenciador de documentos de engenharia, para que vocês entendam que um sistema como esse não precisa ser nada complexo e o uso dele, a praticidade de uso dele no dia a dia, tá? Vamos começar então falando do gerenciamento eletrônico de documentos. Aqui tem uma definição de gerenciamento eletrônico de documentos que eu acho interessante. É um conjunto de sistemas criados para automatizar o processo de gerenciamento de documentos durante todas as suas fases, Criação, distribuição, utilização, armazenamento e recuperação. Esse é o propósito, então, do gerenciamento eletrônico de documentos. O foco dos sistemas com essa característica, no princípio, era ser um sistema de um repositório de documentação que era digitalizada, tá? Então, por isso, existem dois grandes grupos de softwares de gerenciamento de documentação. O primeiro grupo é o gerenciamento da imagem dos documentos. Então, esses daqui são os dois grupos, O primeiro grupo é o gerenciamento da imagem dos documentos. Então, são aqueles softwares que o objetivo é armazenamento e recuperação, simplesmente, tá? Você pega um documento físico, digitaliza e armazena nesses tipos de sistemas. Esse não é o nosso foco. Nosso foco é o segundo grupo, que é o gerenciamento de documentos digitais, ou seja, o documento já nasce de forma digital e aí
a quantidade de funcionalidades é muito maior, né? Você tem consulta, busca e recuperação rápida desses documentos, você tem o controle do fluxo de elaboração dos documentos, uma série de funcionalidades além só de armazenamento e recuperação. Bom, aqui estão alguns dados que justificam o uso de um gerenciador eletrônico de documentos, acho interessante citar. Executivos gastam de 20% a 45% do tempo pensando, criando ou manipulando documentos. Os executivos, de forma geral, têm um valor de hora considerável, então qualquer economia que você faça em benefício, qualquer funcionalidade que agilize esse processo de manuseio dessa documentação vai gerar benefício financeiro para as empresas, né? Em média, em cada 20 documentos, um se perde. E em média, 90% do tempo de vida útil de um documento é em trânsito ou filas, ou seja, qualquer software que ajude a você gerenciar esse fluxo de documentação também vai ser bastante relevante. Aqui estão alguns benefícios de um gerenciador eletrônico de documentos, tá? A gente vai entrar no detalhe depois, vou passar rapidamente, mas vamos lá. Agilidade na busca de documentos. Com um software desse, você passa a pesquisar um documento por vários atributos. Você ganha agilidade na hora de encontrar um documento. Agilidade no acompanhamento dos status do documento. Então você sabe em qual etapa o documento está. Agilidade na distribuição e no controle de atividade. Padronização dos documentos e procedimentos. Existe a possibilidade de você criar templates. E esses softwares, ele te ajuda a fazer com que o documento seja criado de acordo com aquele template. Isso também vai ficar mais claro depois. Redução dos prejuízos relacionados ao extravio ou uso de versões desatualizadas. Isso na engenharia é fundamental. Quando você pega um projeto desatualizado e executa isso numa obra, para reverter isso é um gasto considerável, além de prejuízo em tempo, cronograma que você vai ter que ter. Atuação de profissionais geograficamente dispersos, redução dos custos com deslocamento, telefonemas, maior controle de acesso aos documentos, rastreabilidade das ações e atendimento de exigências de programas de certificação. Então, se você tiver um software desse dentro da sua empresa, certificação ISO, por exemplo, você já está com metade do caminho andado, você tem todas as evidências, a organização documental já está um patamar bastante acima de um controle manual de documentação. Bom, vamos falar então agora do gerenciamento eletrônico de documentos na engenharia, tá? Se gerenciamento de documentos é importante, você imagina o gerenciamento de documentos num universo desse, onde você tem projetos que precisam ser entregues em prazos muitas vezes inexequíveis, né? Com grupos diferenciados de participantes. Você tem um grupo de projeto de engenharia, você tem um grupo de suprimentos, você tem um grupo de fornecedores de equipamentos, construção e o cliente. Todos esses fazendo intercâmbio de documentação, uma quantidade enorme de tipos de documentos, de variedade de documentos. Então, executar um projeto sem ter uma ferramenta que te ajude a fazer a gestão dessa troca de informações correr um risco muito grande de acabar tendo algum problema no seu empreendimento, tá? Por conta das características específicas de um gerenciador eletrônico de documentos para o mundo de engenharia, foi criado uma categorização diferenciada para esses tipos de software. Esses softwares são conhecidos como EDMS, que é Engineering Document Management System. Significa, esse grupo são softwares focados no gerenciamento de documentos técnicos, tá? E controla todo o ciclo de vida desses documentos. Características desses softwares. Aqui está uma relação das características desses softwares, mas a gente vai entrar no detalhe de cada uma delas, tá? Vamos lá. Primeiro, a característica desse software é o seguinte: eles precisam permitir que você controle a revisão e a versão dos documentos. O que significa isso? O software, o gerenciador de engenharia, além de permitir que você controle um grau de mudanças nos documentos, você tem que ter um segundo grau de mudanças. Primeiro grau, revisão, geralmente é uma visão
que o cliente da empresa de engenharia, de projeto de engenharia tem, e o segundo, a versão que fica abaixo da revisão, é um grau ainda mais detalhado. Qualquer mexida que uma empresa de engenharia faça dentro do próprio execução do projeto, você vai guardando também versões dessas modificações. Então você pode ter várias versões para uma mesma revisão. Tá? Essa é uma característica importante, porque permite que você retroceda. Um projetista, um engenheiro fez uma determinada ação num documento, você consegue resgatar aquela versão anterior ao que ele fez, se for necessário. Utilização de modelos de documentos pré-definidos, ou os templates, né? O objetivo disso é você agilizar a criação de novos documentos e reduzir as falhas devido à formatação da documentação. Uma coisa muito comum também no ambiente de engenharia, o projetista, o engenheiro se preocupa muito com o conteúdo, a parte técnica do documento, mas esquece da formatação do carimbo, da logo do cliente, e isso faz com que o documento acabe voltando e você tenha depois um prejuízo por questões estéticas da documentação. Controle de fluxos dos documentos. Importante que você acompanhe as etapas de elaboração dos documentos. Isso evita que você tenha uma surpresa. Você tem lá definido prazos de entrega daquela documentação. Sem um gerenciador eletrônico de documentos, você só fica sabendo que aquele documento está pronto, que o documento está de acordo com a data na hora que ele fica pronto e que ele te entrega. Com o gerenciamento, com o software de gerenciamento, você tem a possibilidade de acompanhando etapa a etapa, então você não é surpreendido só na entrega da documentação. Você consegue, inclusive, ver qual é o profissional que está trabalhando naquele documento e há quantos dias está trabalhando. Suporte a diversos tipos de documentos, como a gente viu. Existem planilhas em Excel, existe cronograma no Project, existe documentos em AutoCAD, então ele tem que ser diversificado, possibilitar o armazenamento diversificado da documentação. Referências entre documentos. Essa é uma característica muito importante também para um gerenciador de documentos de engenharia. É importante que você consiga fazer o link entre documentos, porque todo documento de engenharia, ou a grande maioria, é feita com base em documentação de referência que você recebe do seu cliente. Caso essa documentação de referência seja modificada ou existe alguma divergência, você precisa ter esse mapeamento de quais foram os documentos de referência que você usou, se baseou para a elaboração daquele documento, para você se resguardar em relação a essas mudanças de escopo, né? Anexos e comentários. Também surgem muitos observações, notas durante a elaboração de um documento. O ideal é que você consiga armazenar isso no ambiente. Então, se esses gerenciadores também, ideal é que você permita colocar lá um e-mail que o cliente te mandou pedindo uma modificação, um croquis, esse tipo de coisa. Pesquisas com combinações de informações. Você tem vários atributos para um documento de engenharia. Você tem a disciplina, a revisão, a data de entrega, o tipo do documento. Então, o ideal é que você consiga combinar essas características para você achar os documentos de forma mais rápida, tá? Histórico de ações realizadas no documento. Também, o objetivo é você saber quem acessou aquele documento, quando acessou, quando alterou. Então, um log, né, um registro de ações realizadas. Guia de remessa de documentos. Bom, quando você faz a entrega de um lote de documentos para alguém, no mundo de engenharia, existe um protocolo que você cria para deixar isso registrado, que a gente chama de guia de remessa de documentos, ou GRD, tá? Nessa guia, isso é uma planilha, onde ficam lá registradas a lista dos documentos que foram entregues, para quem foi entregue, quando foi entregue, referente a qual projeto. Então, um documentozinho. Se o seu gerenciador já fizer isso automático para você, isso evita que você cometa erros, e acontece frequentemente. Se você for criar, se você tiver um grupo de profissionais que crie isso manualmente, fatalmente na hora de copiar o código ou o título de um documento, ele pode cometer um erro nessa GRD. E também ganha agilidade, né? Você imagina uma empresa de engenharia, quantidade de remessas que ela faz mensalmente. Você fazer isso automaticamente, você economiza muito tempo. Controle de acesso baseado em perfil. Verificador não pode editar documentos. Se isso for uma regra da sua empresa, o seu software deve possibilitar que você faça isso.
quem está no grupo de verificação não tem permissão de edição, e assim sucessivamente, dependendo do grupo em que o profissional se enquadra. E acesso via web. Também, como a gente viu naquele slide anterior, o mundo de engenharia tem grupos espalhados pelo mundo, né? Tem empreendimentos que o projeto você faz em Portugal, verifica aqui, equipamento vem dos Estados Unidos e o cliente também. Então, tem que ser alguma coisa web que possibilite todo mundo acessar de forma integrada onde estiver. Ok. Vamos passar agora então para o estudo de caso, tá? Esse estudo de caso, essa é uma situação real, é uma empresa de projeto de engenharia aqui do Rio de Janeiro. Na ocasião do teste, essa empresa contava com 214 profissionais na área técnica. A metodologia que a gente usou, nós solicitamos autorização dessa empresa, eles permitiram que a gente fizesse um estudo de 2 projetos que estavam começando no mesmo momento com características similares. A gente colocou um software de gerenciamento e o outro continuou fazendo manualmente. E aí a gente fez um comparativo de algumas métricas de benefícios que eu vou apresentar agora para vocês. A gente fez uma estimativa da quantidade de 5 consultas por profissional, a documentos por profissional por dia, isso dá um total de 23.540 consultas por mês. A média de documentos produzidos por essa empresa de 450, média de guias de remessa de documentos 75 por mês, quantidade de relatórios gerenciais criados por essa empresa. Essa empresa ela tinha uma metodologia que ela criava em média 2 relatórios gerenciais por projeto a cada 2 semanas. Quantidade de projetos que ela tinha, isso aí deu um total de relatórios que ela precisava criar. Além de relatórios gerenciais, ela também gerava relatórios de qualidade. Isso é muito comum também nas empresas de projetos de engenharia. Esses relatórios de qualidade, eles funcionam assim. O verificador, ele preenche um checklist manualmente numa planilha, está verificando e está preenchendo ali um checklist de verificação. No final, quando ele acaba, tem uma pessoa de qualidade, uma pessoa lá de controle que pega todos esses checklists, digita isso num Excel, alguma coisa, para você somar e ter os quantitativos percentuais de erros cometidos por disciplina, por projeto, de forma evolutiva. Tá? Total de 40 também por mês. Então vamos lá. O primeiro item que a gente avaliou